com os teóricos mais modernos. Então a gente vai ver Nicolau Maquiavel especificamente hoje, depois os teóricos contratualistas, etc. Então vocês já devem ter uma base dos filósofos antigos, dos filósofos medievais da área da política. Então, eu gosto sempre de trabalhar o conceito de o que é política para a gente poder compreender um pouquinho mais sobre a filosofia política em si, as características principais dela. Então, nós vamos perceber o seguinte. Estou dando problema aqui na gravação. Só um minuto. Ok. Então, a política, nesse primeiro momento, de forma muito simples, ela se baseia na arte de governar, de gerir uma cidade ou um estado. O conceito de política, ele engloba outros conceitos também, como o conceito de poder, de força, violência, autoridade, coerção, Estado e governo. Então, o primeiro teórico político, filósofo, que elabora e fala sobre política, e que é a mais importante de todos no primeiro momento, vai ser Aristóteles. Então, Aristóteles ele vai escrever a obra Política, que é um tratado sobre as formas de governo, sobre como é que a política ela vai tender a uma harmonização da sociedade. Então, a frase mais famosa dele, e que vai ser usada por outros teóricos também, sejam filósofos, sociólogos, historiadores e cientistas políticos, é que o homem é um animal político. E nós estamos preparados para viver em comunidade. E nós vivemos em comunidades por uma necessidade. A perspectiva de Aristóteles em relação à política, ela vai estar muito voltada a um conceito de felicidade. Nós precisamos atingir um determinado fim, e esse fim deve ser público, e apenas com essa meta é que todos nós seremos felizes. Então ele vai estabelecer uma relação muito importante entre o indivíduo e a vida pública, entre o indivíduo e o bem coletivo. Então é o primeiro momento, e é um dos poucos teóricos que vai falar sobre essa relação de você fazer o bem olhando para o próximo e não apenas para si mesmo. Ok? Então ele vai ter essa perspectiva em relação à política, permeada pelo conceito de felicidade, pelo conceito de comunidade. Então ele vai ser um teórico muito preocupado com a vida coletiva. Então ele afirma categoricamente que todos nós somos animais políticos, que nós vivemos em sociedade por um querer nosso, por uma necessidade, e de forma harmônica. Essa é a perspectiva dele em relação à política. Tudo certo? Então, a gente vai trabalhar aqui o conceito de política para alguns teóricos, seguindo o cronograma do material de vocês. Por exemplo, a Hannah Arendt, a política para ela está ligada à ideia de liberdade, de pluralidade dos homens. Hannah Arendt, ela é a única filósofa que vocês vão ver durante a disciplina de filosofia no ensino médio, mas ela não é a única. Existem outras teóricas que vão ser negligenciadas, Então, a Hannah Arendt, ela vive num período muito importante que vai influenciar sistematicamente na construção das obras políticas dela. Então, ela vai falar muito sobre totalitarismo, sobre fascismo. Então, ela vai sempre perceber a importância, e ela compreende, porque viveu esse período,
da pluralidade, do respeito aos diferentes, né? Aqueles que apresentam religiões diferentes da nossa, que apresentam comportamentos diferentes do nosso, culturas diferentes. Então, ela sempre vai falar sobre nessa perspectiva de quem passou por um processo de negligência do Estado. O Norberto Bobbio, ele não necessariamente é um filósofo de ensino médio, né, que vocês vão ver com frequência no ensino médio. Ele é um filósofo mais academicista. Então, Norberto Bobbio, ele vai falar muito sobre a questão do poder, né? O poder político, ele vai apresentar necessariamente uma força, um poder que vai estar vinculado à força. E é a ideia do homem exercendo poder sobre outro homem, né? E esse contexto de poder e força, ele vai ser muito utilizado dentro da filosofia e da ciência política também. Então, quando você estuda essa área do conhecimento, né, da relação entre poderes, enfim, da política em geral, a gente pode perceber que vai haver uma diferenciação entre o que é poder e o que é força. Então, o poder é essa capacidade ou possibilidade de agir. E a força, ela vai ser um instrumento para o exercício do poder. Então, por exemplo, trazendo para a realidade brasileira, o poder está concentrado nas mãos do presidente, dos senadores, dos deputados federais, estaduais, enfim. E essa força, ela vai ser exercida por determinados segmentos da sociedade, pela polícia, pelo exército, que vai ter necessariamente a obrigatoriedade de fazer e de defender esse poder. Só que é o poder, né, aquele que tem a capacidade, o poder nas mãos, que vai sucumbir em determinadas ações, que vai mandar e desmandar. Então, essas são as características e a diferença entre poder e força. Ficou compreendido até então? Ou está travando? Ok. Então, nessa perspectiva, a gente vai ter o Gerard Lebrun, que vai dizer que a força, ela não significa necessariamente a posse de meios violentos de coerção, mas de meios que me permitam influir no comportamento de outra pessoa. E aqui nós vamos ter o papel da ideologia, o papel do processo de persuasão, que um determinado indivíduo vai exercer sobre nós, mesmo que nós não estejamos percebendo. E o seguinte, dentro de um aspecto político, você costuma observar na nossa sociedade que as pessoas, elas costumam dizer que elas são seres apolíticos, que elas não se envolvem com política, que elas não gostam de política e etc. O problema é que todas as nossas ações, elas estão voltadas para um aparato político, a gente querendo ou não. Isso aqui são os teóricos conversando com a gente, ok? Então a gente vai resgatar de novo a frase aristotélica: o homem é um animal político e as nossas ações automaticamente elas são políticas. É algo natural, não é algo construído artificialmente, como os teóricos contratualistas que nós vamos ver na próxima aula vão falar para nós, né? E aqui citando Hobbes, Locke e Rousseau. Então, quando a gente vive em sociedade,
e quando nós temos que respeitar uns aos outros, com base em leis, com base em regras, cada nós com os nossos costumes, etc. Tudo isso são aparatos políticos. A política ela existe justamente para equilibrar os indivíduos dentro de uma sociedade, para fazer com que nós convivamos. Infelizmente, nem sempre de forma tão harmônica, mas essa é a finalidade da política em si. Existe um teórico, Althusser, que ele vai falar sobre os mecanismos ideológicos e sobre como existem aparatos do Estado que vão fazer com que nós estejamos num processo de concordância com aquilo que está sendo imposto. E aí ele vai falar sobre as mídias, sobre os aparatos do Estado vinculados ao Exército, à polícia e até mesmo às escolas. E são mecanismos e construções que facilitam a manutenção do poder. Então, aqui o conceito de política para Michel Foucault. Michel Foucault, ele vai ser um teórico que vai fazer uma relação entre o conceito de poder e o conceito de verdade. Para ele, a verdade ela vai ser construída de acordo com o poder que está sendo instaurado. Ou seja, se anteriormente, com os outros teóricos, nós temos a verdade sendo construída e definindo o poder, aqui nessa perspectiva é o poder que vai construir a verdade, que vai te dizer o que é certo e o que é errado. Então, por exemplo, dependendo muito de quem está no poder, uma determinada verdade vai ser instaurada. Aquela pessoa saiu do poder, uma outra verdade vai ser instaurada, e assim por diante. Essa perspectiva dele em relação a esses dois conceitos. A teoria dos micropoderes, que ele escreve lá na obra Microfísica do Poder, ela vai falar exatamente que nós estamos em uma situação na qual o poder não vem apenas da cúpula mais importante do Congresso Nacional. Isso aqui sou eu adaptando para a nossa realidade política. Mas que o poder, ele se encontra em cadeia, ele se encontra em um processo de manifestação de todos para com todos. Então, por exemplo, ele fala muito sobre instituições fechadas. Ele vai falar muito sobre penitenciárias, sobre manicômios. Então, ele diz o seguinte: dentro de uma sala de aula, você tem um professor e você tem um aluno. Entende-se necessariamente, por muitas vezes, que o professor ele vai desempenhar um papel de poder dentro da sala de aula. Mas isso é o que a gente entende tradicionalmente. Mas, na verdade, a relação de poder ela é manifesta entre os alunos, dos alunos para com o professor, do professor para com o aluno. Então, vocês conseguem perceber que aqui a gente não tem uma relação unilateral de poder. Que a gente não tem uma manifestação única e exclusiva vindo apenas de uma direção, mas que o poder vai circular dentro de um determinado ambiente, dentro de uma determinada sociedade. Então, ele sempre vai partir de uma perspectiva de que o poder ele está em todos os lugares, e que você não consegue escapar da política. E aí ele vai ser um dos grandes críticos da filosofia moderna. Por quê? Nós vamos ter os teóricos contratualistas que vão dizer o seguinte: a gente precisa sair de um estado de natureza caótico, que vai ser representado pela natureza mais severa. Então, nós precisamos sair dessa condição, senão nós seremos aniquilados. E aí você tem a construção de um Estado civil, nessa passagem do estado de natureza para o Estado civil com base no contrato social. E você vai instaurar um determinado poder que vem apenas de cima para baixo, sempre numa relação de uma única direção. E ele vai criticar isso, porque ele vai dizer: olha, não existe isso do poder vir apenas de uma direção, o poder está circulando. Se você entende
entende que o poder vem apenas de uma direção, você está compreendendo política e fazendo política de uma forma errada. Então é importante também falar para vocês que o Michel Foucault ele vai ser um ativista. Ele vai ser um ativista dos direitos humanos. Então ele vai ter essa perspectiva um pouco mais de militância. A teoria dele não é apenas teoria, também é fruto das vivências dele. Então, com base nisso, eu preparei uma aula de Michel Foucault e eu vou disponibilizar para vocês, que vai falar sobre as características mais importantes dele que não estão no livro didático de vocês, ok? Tudo certo até então? Tudo compreendido? Alguma pergunta? Então agora nós vamos entrar e falar um pouquinho sobre um dos filósofos mais importantes da política, que é o Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel, ele nasce em 1469 e falece em 1527. Isso aqui é um pouquinho da história dele. Ele foi funcionário público. Por conta dessa sua atividade, ele viaja por vários países, Itália, França e Espanha, em ações diplomáticas. Isso parece ser uma informação irrelevante, mas ela é importante quando a gente compreender um pouquinho mais sobre a teoria dele e como é que ele constrói, né, uma das obras mais importantes da teoria política, que é O Príncipe, em 1532. O Nicolau Maquiavel, ele vai falar o seguinte, e O Príncipe não é uma obra muito grande, é uma obra pequena. Ele vai dar determinados postulados para uma possível unificação da Itália e para uma possível manutenção do poder. Então a gente vai ter um contexto de formação do Estado moderno, que vai se configurar pelo monopólio de fazer e aplicar leis, cunhar moedas e recolher impostos. E a característica da autonomia política. Então a gente está saindo de um período da Idade Média para a Idade Moderna, né? Ali no processo de renascimento. E anteriormente, na Idade Média, a filosofia ela não tinha autonomia necessária para criar determinadas teorias políticas até então, porque os filósofos daquele período eram filósofos cristãos. Então, o Nicolau Maquiavel, ele vai ser um teórico que vai romper com os dogmas cristãos. Ele vai defender um Estado laico e a autonomia do sujeito pensante, pautado no realismo político. Então, o que vocês compreendem como Estado laico? É o primeiro ponto para a gente compreender um pouquinho da teoria de Maquiavel. O que vocês entendem por Estado laico? Vocês já devem ter ouvido falar isso com certeza. Vamos lá, gente. Correto. Então, é exatamente isso, né? Nós não vamos ter intervenções religiosas nas decisões políticas, não possuímos uma religião definida, o Estado não tem uma religião oficial. Nós vivemos no Estado laico
Vocês acham que o Brasil é um Estado laico? Qual a perspectiva de vocês em relação a isso? Porque de direito nós vivemos, né? Mas de fato nós estamos inseridos no Estado laico. É possível fazer essa separação entre política e religião? Na teoria, sim. Vou esperar você responder para a gente dar continuidade. Existem algumas intervenções. Como feriados. Então, até então, o Maquiavel, ele vai ser... Por que eu falei que o Maquiavel é um filósofo muito importante? Porque todo filósofo que chega com uma teoria completamente diferente, divergente da que até então estava sendo estabelecida, ele vai ser considerado um revolucionário. Então Maquiavel, ele chega dizendo o seguinte: olha, eu não quero mais, eu não concordo, eu não acho correto essa relação entre moral cristã e política. Então eu acho que a gente precisa fazer uma separação entre esses dois conceitos. Religião de um lado, política do outro. Então é o primeiro teórico que vai falar sobre o Estado laico. E é claro que ele vai ser criticado por isso, porque até então a gente tem uma ordem estabelecida na qual religião e política se misturam a todo momento, né? Com a manifestação da Igreja Católica, etc. Então nós vamos ter esse rompimento grotesco em relação à Idade Média. E o indivíduo, ele passa a ter a sua autonomia, né? O homem como um ser pensante, o trabalho com o realismo político. Então Maquiavel, ele percebe que anterior a ele, os outros teóricos, eles estavam muito mais preocupados em construir uma sociedade ideal pautada numa utopia do que construir uma sociedade pautada nos equívocos que estavam sendo realizados. Vamos corrigir determinadas coisas? A gente não pode viver num mundo perfeito. A gente vai precisar adaptar, mas a gente nunca vai alcançar aquela idealização. Todos nós vamos ser felizes e vivermos em harmonia uns com os outros. Então, Maquiavel, ele rompe com essa utopia, que vai ser prescrita ali por quem? Por Platão, por Aristóteles. Platão, que defendia os filósofos no poder. Maquiavel discorda completamente disso. Ele acredita que quem tem que estar no poder é quem tem condição de estar. E não vai ser a tua profissão que vai definir exatamente isso. Correto até então? Então, Nicolau Maquiavel, ele vai ser visto por muitos comentadores como um filósofo um tanto quanto ácido, egoísta, imoral. Mas a verdade é que o Nicolau Maquiavel, ele estava demasiadamente preocupado com a unificação da Itália, com a unificação do seu país. Então, para isso, ele precisava de uma política intervencionista, uma política que resolvesse o problema da Itália e que, se tivesse de ser um tanto quanto cruel, que fosse. Então, isso aqui é Maquiavel falando, que a gente... Então, ele vai estar preocupado com a preservação e manutenção do poder. O Maquiavel, ele estava preocupado com o aqui e com o agora, e não com o futuro em si. Vamos criar uma teoria utópica sobre a política e sobre a comunidade. Não, ele estava preocupado em unificar a Itália e fazer a manutenção desse poder, essa preservação de poder. E não em formar, em criar uma sociedade ideal, como os filósofos anteriores a ele estavam fazendo. Nicolau Maquiavel vai influenciar demasiadamente outros teóricos também, como Thomas Hobbes, que vai ter a mesma perspectiva dele acerca dos seres humanos, acerca da realidade. E é importante eu falar para vocês o seguinte: nesse momento aqui, a natureza humana, os indivíduos, eles não são vistos de forma
como é que eu posso falar? Uma perspectiva de bondade. O Maquiavel vai dizer o seguinte: olha, os seres humanos são traiçoeiros. Então, se eles são traiçoeiros, eu preciso prestar atenção nas atitudes dos indivíduos, sempre ficar atento, não confiar em ninguém. Porque se eu confiar, eu posso ser prejudicado. Então, tudo isso, todas essas características dele, essas perspectivas acerca da nossa natureza, vão estar muito voltados para o período que ele está vivendo, e é sempre importante falar isso, e também para a situação de manutenção e preservação do poder a qualquer custo. Então, ele vai dizer o seguinte: para um príncipe se manter no poder, ele tem que aprender a ser mau. E que ele tem que utilizar essa característica para o benefício do povo. É sempre importante também falar isso. Ele não está defendendo uma maldade, uma crueldade que vai prejudicar a sua nação, não. É uma maldade, uma crueldade que vai visar o bem coletivo, que vai beneficiar aquela nação, por mais que prejudique uma outra nação que seja rival à sua. Tudo certo até então? Ok. Então ele vai dizer que o indivíduo ele vai apresentar duas características. A característica da raposa e do leão. Então ele vai dizer que a gente tem que ser como uma raposa, astuto e inteligente, e como um leão, que apresente força e ataque. Essas duas características, somar inteligência, estratégia, com força, a capacidade de perceber quando nós estamos em perigo e atacar. Então, percebam que é uma teoria muito estratégica. O Príncipe, na verdade, é uma obra muito estratégica. É uma obra que vai te falar como se defender em uma sociedade. Geralmente, no prefácio, diz que é uma obra destinada aos governantes, né? Para eles aprenderem com os erros do passado e para construírem um futuro. Mas também é um manual de como viver em sociedade, uma sociedade cruel, né? Uma sociedade da Itália, aquele período, mas que pode ser adaptada para a nossa realidade. Então, o Maquiavel ele reconhece que existem três formas de governo, né? A monarquia, a aristocracia e popular, que é a nossa democracia, mas ele dá outro nome. A monarquia, ela pode se transformar em despotismo, a aristocracia pode se transformar em oligarquia e o governo popular pode se transformar em um governo de permissividade. E aqui, as três primeiras formas, né, monarquia, aristocracia e popular, são formas que visam o bem comum. Passou disso, são governos que visam o bem próprio, que é o despotismo, a oligarquia e a permissividade. Essa separação de poderes vai lembrar muito a construção de Aristóteles, que vai fazer essa separação entre os governos bons e os governos maus. O Maquiavel ele defende a possibilidade de um governo misto. Ele diz que é muito perigoso você deixar apenas uma pessoa no poder. Então, é sempre necessário ter um processo de articulação, duas ou mais formas de governo para equilibrar um determinado estado, uma determinada nação. Então, ele vai defender esse governo misto, que vai ser muito criticado por outros teóricos, como Hobbes. Inclusive, Norberto Bobbio vai falar um pouquinho sobre isso, já que ele é um comentador de Nicolau Maquiavel também. O Nicolau Maquiavel, ele fala sobre dois conceitos importantes, né? Que é o conceito de virtude e o conceito de fortuna. Virtude, que vai estar ligada à virtude, e fortuna, que vai estar ligada a acúmulo de bens, riqueza ou sorte. Mas aqui, para a teoria de Maquiavel, é importante que a gente compreenda a fortuna como sorte. Então, por exemplo, o indivíduo ele precisa sempre atrelar a virtude dele com a fortuna.
ele sempre precisa, em determinado momento de sorte, atacar, agir de forma estratégica, de forma pensada. Nada que o príncipe vai fazer vai ser de forma impensada ou irreflexiva. Ele sempre vai se articular muito bem para tomar uma decisão, por mais abrupta que pareça ser, e sempre visando o bem comum, o bem de todos. Porque se ele visar o seu próprio bem, em um determinado momento o principado ele tende a cair, ele não vai perdurar, ok? Então, a ideia de virtudes e vícios aqui para Maquiavel vai ser muito diferente do que para outros teóricos. Então, por exemplo, Aristóteles vai falar muito sobre virtudes e vícios, dizendo que virtudes são boas, vícios são ruins, etc. A gente vai ter que achar o justo meio, que é a mediania, né, das ações. Maquiavel vai falar não. Eu não acho que a virtude necessariamente seja uma coisa sempre boa e que o vício necessariamente seja sempre uma coisa má. Em determinados momentos, a gente vai ter que utilizar de atitudes que são negativas, mas que vão atingir o bem. E em determinados momentos, a gente vai ter atitudes boas que não vão alcançar o bem. Então, tudo vai ser muito estratégico. O príncipe ele não pode ser bonzinho demais, mas ele também não pode ser muito mal. Há que ter um equilíbrio nas ações visando um determinado fim, e isso vai depender muito da situação que ele vai estar inserido, porque sempre vai existir o processo da traição, o processo do golpe. Então essas são as características que fazem parte de um contexto político daquele que mantém, que está no poder. Ele precisa ficar atento, não somente com o povo, que pode se rebelar contra ele. Por isso que o príncipe precisa conquistar o seu eleitorado, precisa conquistar o povo. Mas ele também deve ter cuidado com aqueles que estão ao seu redor, com aqueles que trabalham com ele. Então percebam que o príncipe ele tem que estar atento, na verdade, a tudo. E a relação entre ética e política vai estar muito atrelada do que é útil à comunidade, né? Então, por exemplo, se o príncipe precisar empregar determinados mecanismos de força coercitiva, de guerra, de espionagem, ele vai fazer, porque isso visa o bem da comunidade. Então, ele não foge do conflito. O conflito ele é a pauta principal da política. É uma das características das quais você não pode fugir dentro do âmbito do poder. Então, se ele precisar entrar em conflito, ele vai fazer, porque isso visa o bem comum. Agora, se ele entrar em conflito visando um benefício próprio, um benefício do seu grupo, dificilmente ele vai se manter no poder por muito tempo. Então, perceba, toda a teoria de Maquiavel vai estar voltada para a manutenção do poder pelo poder. E um poder visando sempre o bem comum. Parou de visar o bem comum, dificilmente vai ficar por muito tempo na manutenção desse poder. Então, um dia fizeram uma pergunta para Maquiavel. O que você prefere, né? Ser temido ou amado em relação ao principado, né? Em relação ao governo. E ele vai dizer o seguinte, olha, para o príncipe é ideal que ele seja temido. Porque geralmente, quando uma pessoa ama outra pessoa e ela comete alguns equívocos, pelo fato do amor estar na circunstância, o perdão vem com mais facilidade. Mas quando alguém é temido, dificilmente haverá um processo de traição, porque você teme a ação daquela pessoa, você a respeita mais e por isso você não vai atacar. Então, o governante precisa ser temido e não amado. O fato de ser amado nesse momento aqui significa medo de traição, medo de golpes, medo de manipulação do poder. Enquanto temido, há um processo de segurança maior. Mas é importante que o principado ele nunca seja odiado, porque aí sim nós vamos ter problemas, né? Como uma possível aniquilação do poder e etc. Então, assim, no mais, essas são as características mais importantes de Nicolau Maquiavel. Perceber realmente esse rompimento que ele faz com a moral cristã
e essa perspectiva dele acerca da natureza humana, né? Analisando de uma perspectiva um tanto quanto egoísta, um tanto quanto má. Os indivíduos deverão agir de forma cruel quando se for necessário, etc. Então, essa é a característica, as características principais de Maquiavel. Ok, gente? Só para encerrar, eu estava olhando o cadernão de vocês, tem algumas atividades, né? Então, eu vou deixar na plataforma as atividades das páginas e as questões para vocês deem uma olhadinha lá e respondam. E eu vou disponibilizar para vocês uma aula da Hannah Arendt e do Michel Foucault na plataforma, em forma de vídeo, para a gente seguir o cronograma do cadernão de vocês, mas eu percebi que existem algumas coisas que não estão no padrão da historicidade. Então, a gente vai... O que não estiver no padrão da historicidade, a gente vai colocar na plataforma, só para vocês não ficarem zoando na temática desses teóricos, porque eu vi que tem algumas questões sobre eles aqui no cadernão. Ok, gente? Tudo certo? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo e eu vou deixar as questões na plataforma e vou pedir para vocês darem uma olhadinha lá depois, tá bom? Até segunda-feira já tá tudo lá. Tá bom, gente? Boa aula para vocês, se vocês vão ter outras aulas. E bom final de semana.